paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar de Jesus como mediador de uma nova aliança. Para falar sobre este assunto, vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 24, o seguinte: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Hoje vamos entender o que significa Jesus ser o mediador de uma nova aliança. O texto deixa claro que em Jesus Cristo o Pai fez uma nova aliança, um novo pacto, e que o sangue da aspersão de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Queridos, a história de Abel começa a ser relatada lá no capítulo 4, verso 1 e 2 do livro de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Portanto, o texto completa que Eva, que significa vida, teve o segundo filho, Abel, que foi o primeiro pastor de ovelhas, ou seja, ele fez a opção de trabalhar com as ovelhas. Ele não quis cuidar das terras do mundo como Caim. Ao invés de se apaixonar pela terra, ele se apaixonou pelas criaturas, as ovelhas, que estavam ali e precisavam ser cuidadas. Com isso, ele passa a ter afeição ao rebanho de ovelhas, ele passa a amar, a proteger as ovelhas, pois agora eles estavam morando fora do jardim do Éden. Penso que em muitos momentos Adão e Eva contavam a Caim e Abel como era viver no paraíso, como eles tinham tido o privilégio de, no princípio, morar no paraíso. Eles deveriam contar como era maravilhoso viver ali, como eles tinham de tudo e não precisavam de nada. E mais, que a presença de Deus era ali presente e de como eles falavam com Deus. Enquanto cresciam, eles ouviam seus pais contar sobre o paraíso. E dá para imaginar a curiosidade dos filhos, mas com certeza os pais também contaram que moravam ali, mas foram expulsos. E o motivo pelo qual isso aconteceu, ou seja, foi a desobediência. E por causa da desobediência perderam tudo que estavam nas suas mãos. Penso que todo o relato do paraíso fez com que os filhos pensassem o tempo todo no paraíso. Percebam que não somente Caim e Abel sonham com o paraíso, mas cada um de nós que somos hoje participantes da igreja e até aqueles que não são, sonham com o paraíso até hoje. Um lugar de delícias, aonde nada falta, aonde tudo está em perfeita harmonia, aonde podemos usufruir da presença de Deus e de tudo que Ele criou. Aleluias! Amados, este relato me faz imaginar que Caim e Abel sentiam um desejo imenso de um dia ir morar no paraíso, já que os seus pais tinham sido expulsos, e com relação a eles, eles não tinham culpa nenhuma, pois eles não tinham feito absolutamente nada. O que havia acontecido no paraíso foi desobediência dos pais. Quem sabe agora eles pensassem: Deus se compadecerá de nós. Amados,
penso que foi este desejo de agradar a Deus, de entrarem no paraíso, que os motivou Abel e Caim a oferecer as suas ofertas a Deus. Talvez Abel esperava que, oferecendo a Deus o sangue de uma ovelha, Deus dissesse a ele, Abel: sua oferta eu recebi, então estou mandando o anjo baixar a sua espada para que você possa entrar no paraíso. Penso ainda que Caim tinha o mesmo pensamento: vou oferecer o melhor da terra como oferta. Então, talvez ele também, Caim, queria que Deus dissesse: já que você é lavrador da terra, vou falar ao anjo que ele deixe você entrar no paraíso para você cuidar do meu jardim. Tanto para Caim como para Abel havia uma motivação: ir morar no paraíso. Então cada um levou a sua oferta para Deus. Caim oferta o melhor da terra, as primícias, e Abel oferece o melhor da ovelha, a mais perfeita para Deus. Amados, os dois oferecem ofertas, mas percebam a diferença entre as ofertas. A de Caim, que são os frutos da terra colocadas no altar desde a hora em que ele colheu e exposta ao sol, estavam murchando, representando assim uma oferta morta. E com esta oferta, Caim queria ser aceito para entrar no paraíso. E também esta oferta de Caim representava que ele queria ser aceito pelas suas próprias obras, pelos seus próprios esforços. Caim, com isso, mostra que desconhecia um princípio básico de Deus, que pelas próprias obras, os seus próprios esforços, ninguém é aceito por Deus no paraíso. Queridos, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que o ser humano não vai para o paraíso de Deus pelas suas próprias obras. E pelo fato daquela oferta estar morta, mostra que toda a obra da vida de Caim era uma obra morta. Portanto, fica claro que as nossas obras não nos levam para o paraíso de Deus, ou seja, somos ensinados pela palavra de Deus que mesmo sendo ser humanos, fazendo o melhor, e mesmo nós sendo esforçados em tudo, não podemos salvar a nós mesmos. Agora vem Abel, apresentando a sua oferta perfeita, viva, o cordeiro puro, perfeito, sem nenhum defeito, sem mancha, o primogênito das ovelhas. Queridos, Abel foi o primeiro pastor a apresentar a Deus uma oferta perfeita, para ser aceito por Deus no paraíso. Mesmo que ele ainda não compreendia o que fazia, mas diz a Bíblia, pela fé Abel apresenta o cordeiro perfeito e vivo para ser sacrificado. Então diz a palavra que Deus atentou para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim não atentou Deus. Agora, você está compreendendo por que Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim? No texto de Gênesis capítulo 4, verso 3 a 4, está escrito: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Percebam que Deus olha primeiro o ofertante, para depois olhar para a oferta.
Diz a Bíblia: atentou Deus para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Quando Deus olha para Caim, Deus percebe que ele tinha uma tola pretensão de ser aceito por todo o seu esforço, que ele tinha a pretensão de ser alguém que merecia morar no paraíso. Deus olha primeiro para o ofertante, olha para o coração de Caim e viu a sua presunção. Então, fica claro no verso 5 que diz: e Caim irou-se fortemente e descaiu o seu semblante. Neste momento é mostrado a presunção do ser Caim, do ser humano, querendo ser aceito pelas obras. Agora, quando Deus olha para Abel, que apresenta uma oferta perfeita, imaculada, um cordeiro sem mácula, e como já dissemos, até aquele momento ele não sabia o que a sua oferta representava. Ele ainda não tinha noção da profundidade daquela oferta, mas pela fé. Ele nem sabia o que a sua fé indicava, mas a Bíblia diz: pela fé, mesmo ainda não sabendo o que estava acontecendo, ele estava contente, feliz. Ele pega o cordeiro e derrama todo o sangue no altar. Deus olha então para Abel e este está com o coração adorando, feliz em oferecer a sua oferta a Deus. Enquanto o rosto de Caim está triste, Abel está se jubilando na presença de Deus. Não pelos seus próprios méritos ou esforços, mas queria ele ser aceito por Deus pelo sangue do cordeiro derramado no altar. E isso representa muita coisa, mesmo que Abel ainda não conhecesse a profundidade da sua oferta. Portanto, Deus manifestou a aceitação pela oferta de Abel e a rejeição pela oferta de Caim, porque Deus olha primeiro o coração do ofertante. Um queria ir para o paraíso pelas suas próprias obras, outro queria alcançar, não pelas suas próprias obras, mas pelo sacrifício feito. Deus, neste momento, mostra a sua preferência e o que aquelas duas ofertas queriam dizer. Meus irmãos, Caim desconfiou que Deus iria colocar Abel no paraíso e ele não. Este foi o motivo para se manifestar nele ciúmes, inveja, ciúme destrutivo, inveja destrutiva de um irmão para com o outro irmão. Na sua mente já doentia, Caim pensou: se Abel não existisse mais, Deus não teria opção, teria que escolher para cuidar do jardim ele mesmo, Caim. E Deus viu tudo isso e falou para Caim no capítulo 4 de Gênesis, verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus já sabia tudo, mas disse Deus no verso 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Deus neste momento está dizendo para Caim: você também poderá ser aceito se fizeres o bem. Percebam, Deus não está dizendo você nunca vai entrar. Deus está ensinando: se fizeres bem, entrarás. Mas Caim não quis ouvir e o pecado continuou crescendo em sua vida. Mas Deus disse: cabe a ti dominar este pecado, ele jaz à porta. Amados, Deus ensinava a Caim, como também a nós, que cabia a Caim
rejeitar a inveja, os ciúmes, é que o dominava. Mesmo acontecendo, o mesmo acontece conosco hoje. Deus também quer que cada um de nós rejeitemos o mal, o pecado. Mas Caim deixou que o mal o dominasse, entrou dentro do seu coração. Queridos, nós também, muitas vezes hoje, somos pessoas que, ao invés de eliminar toda a raiz de amargura nos nossos corações, todo ódio, todo desejo de vingança, inveja e de ciúmes, nós deixamos aquilo crescer dentro de nós e elas vão ficando cada vez mais envenenando a nossa vida. Vamos deixando o mal tomar conta da nossa vida. Percebam, Caim ficou tão envenenado que achou melhor conseguir o paraíso, mais uma vez pelas suas obras. E ele prova que as suas obras são mortas, que ele mata o seu irmão Abel. As obras de Caim eram tão mortas que ele parte para a morte para eliminar o concorrente do paraíso. Então ele chama Abel para um passeio no campo, e quando Abel se distrai, sem saber a intenção maligna do irmão, ele traiçoeiramente golpeia a cabeça do seu irmão. Então surge o primeiro homicídio na face da terra. Caim continua não sendo aceito, pois continua oferecendo ofertas mortas. Olha que coisa interessante no relato do texto. Abel foi o primeiro pastor, foi o primeiro a dar para Deus o sangue de um cordeiro vivo, imaculado, e foi aceito por Deus. E também foi o primeiro mártir, porque morreu por causa disto. Caim matou Abel, mas tem muito mais aqui. No texto fala, meus irmãos, que ainda tem algo mais importante. É que, na verdade, Abel, quando foi assassinado, penso eu, o que aconteceu com a alma de Abel? Sabe, meus irmãos, aqui tem algo muito importante para eu e você conhecer. O que será que aconteceu com a alma de Abel? Queridos, aconteceu o que ele mais desejava, aconteceu o que ele mais queria, e o que toda a maldade de Caim queria evitar. A alma de Abel entrou diretamente no paraíso e foi pelo sangue do Cordeiro oferecido por ele no altar. Aleluia! Aquele sangue do Cordeiro perfeito, vivo, que foi derramado, fez com que Abel entrasse no paraíso. Abel, o primeiro a entrar no paraíso, o primeiro pastor, o primeiro mártir a entrar no paraíso. E com certeza ele confirmou que tudo que o seu pai e a sua mãe falavam do paraíso era verdade. Mas entenda, igreja, no dia de hoje, o que Deus tem reservado para nós é muito mais especial e mais maravilhoso ainda. Queridos, o que Deus tem para a sua igreja é muito maior e mais excelente. E creiam os amados, tudo o que Deus tem nos ensinado é verdadeiro. E haveremos de confirmar tudo isso quando chegarmos no paraíso, na Jerusalém celestial. Aleluia! Amados, nesta história temos revelado todo o plano da salvação para a humanidade. Abel não foi para o paraíso porque ele era justo, porque foi assassinado. Abel não entrou no paraíso porque ele era bom, mas ele entrou no paraíso por causa do sangue do Cordeiro oferecido no altar.
No Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, 4, diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Sim, ainda fala hoje o sangue de Abel. Neste momento, temos 2 sangues derramados. O que foi o sangue oferecido no altar por Abel, que se referia ao sangue do cordeiro, mas também temos o sangue que foi derramado por Caim, e este foi o sangue de Abel, que fala, que clama até hoje. Mas clama pelo quê? No livro de Gênesis, capítulo 4, verso 10, na conversa de Deus com Caim, diz o seguinte: e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus sabia, mas Deus diz: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue do teu irmão clama a mim. Deus, o sangue clama a mim. Meus irmãos, clama a mim por quê? Por vingança, por justiça. Então está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 14. E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrardes a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Por que isso? Porque o sangue de Abel estava clamando por vingança e justiça. Percebam, o texto diz que o sangue de Abel clama por justiça e vingança. Será que Deus vai deixar que isso aconteça? No livro de Gênesis, capítulo 4, verso 15, está escrito: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o feriste qualquer que o achasse. Queridos, o texto mostra que Deus não deixa a vingança acontecer ali, mas o sangue de Abel continua clamando por justiça e vingança. Não sabemos quanto tempo decorreu entre a morte de Abel e a vinda de Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que quando Deus pisou na terra, neste momento, diz a palavra de Deus, que Cristo Jesus disse: o sangue de Abel continua clamando. Aleluia! Deus pisou na terra, na figura de Cristo, e ele falou sobre esta vingança, e que o sangue de Abel continuava clamando. Antes de ser crucificado, Jesus se reúne com os fariseus, com os hipócritas, todos aqueles que queriam ser salvos pelos seus próprios méritos. E em Mateus capítulo 23, 35, diz o seguinte: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então, naquele momento, Jesus estava dizendo: chegou a hora da vingança do sangue de Abel e de todos os justos assassinados na terra. Então Jesus disse
que daquela geração iria se exigir o sangue derramado anteriormente. Amados, Jesus falou isso porque ali ele iria encerrar a velha aliança e iria começar uma nova aliança. Mas esta nova aliança, não mais pelo sangue das pessoas como Abel e outras que foram mortas, mas agora a nova aliança seria pelo derramar do sangue do próprio Jesus na cruz do Calvário. Por isso ele disse que até aquela geração o sangue seria cobrado, mas agora com o novo mediador, Jesus Cristo, as pessoas seriam salvas pelo sangue dele, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, através da sua entrega no altar de Deus, a cruz, a humanidade está sendo chamada para fazer parte deste novo pacto, desta nova aliança. E agora ninguém vai mais para os céus, para o paraíso de Deus, se não for através do sangue de Jesus, aleluia. E isso ele fala às vésperas da sua morte. Ele reúne os discípulos e junto deles tinha um descendente direto de Caim, Judas Iscariotes, que queria alcançar o paraíso vendendo o sangue do justo por 30 moedas de prata. Em Mateus 26, de 24 a 25 está escrito: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura, Rabi, sou eu? E ele disse: tu o disseste. Depois deste momento, Jesus fala do poder do seu sangue aos seus discípulos, lá no livro de Mateus capítulo 26, 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora precisamos pensar, porque Jesus disse por muitos? Porque o desejo dele é salvar a todos, mas nem todos vão aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ainda os filhos de Caim, como Judas, vão querer chegar ao paraíso pelas suas obras. Estes vão trair o amor de Jesus para com a humanidade. Queridos, ainda hoje tem pessoas que, como Caim, pelo orgulho, pela inveja, pela amargura de coração, traem o amor manifestado na cruz de Cristo. Eles traem a cruz, traem o amor. E nós, igreja, hoje temos como dever, compromisso, alertar as pessoas da nossa família, amigos e todos, para que não rejeitem esta nova aliança, agora feita através do sangue de Jesus, o novo mediador entre Deus e os homens. Terminando, volto ao texto de Hebreus capítulo 12, verso 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus é melhor do que o sangue de Abel, porque nesta nova aliança, o Cordeiro puro, imaculado, sem mancha, sem defeito, se apresenta para perdão dos pecados de todos. Este sangue é melhor do que o sangue de Abel, mas o sangue de Jesus continua clamando por vingança, mas
às 3 horas do dia, da tarde, Jesus reúne todas as suas forças ali na cruz. Seu sangue clama por vingança, vingança, mas ele levanta um clamor mais poderoso e ele diz o que está mencionado no livro de Lucas, capítulo 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia! Neste momento, o que foi ouvido nos céus não foi o clamor de vingança, vingança. O que foi ouvido no céu foi um clamor de perdão. Por isso que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel, porque não fala de vingança, fala de perdão. E naquele momento, aceito o sacrifício de Cristo, foi confirmado, meus irmãos, lá no ladrão da cruz, do lado direito, foi confirmado este perdão, porque naquele mesmo momento, Jesus fala para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro pecador que recebeu o perdão, aquele ladrão da cruz. Da mesma forma que pela fé de Abel, a sua oferta foi aceita, agora também, só pela fé em Jesus, somos aceitos no paraíso, na Jerusalém celestial. Aleluia! Vamos orar nesta hora. Abençoa, Pai, a sua igreja com esta palavra, que possamos todos nos alegrar pelo fato de Jesus ser o mediador da nova aliança, pois o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel, pois o sangue de Abel clamava por justiça, mas agora o sangue de Jesus clama por perdão. Aleluia! Então aqueles que não aceitam a Jesus, o sangue continua clamando por justiça, mas para nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o sangue clama por perdão aos céus, ao Pai, para que nós sejamos perdoados e possamos entrar no paraíso, na Jerusalém celestial. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém e